Olá, meus amigos, bom dia, que a paz de Jesus esteja mais uma vez dentro dos nossos corações, que possamos estar realmente mostrando para nós mesmos que confiamos nesse Divino Mestre, nesse irmão que está comprometido com a Terra mesmo antes da sua criação, da criação do planeta, pois ele acompanhou todos os preparativos, o início e até agora está aí no comando, não só do planeta, claro, como fisicamente, mas responsável por todos os espíritos ligados ao planeta. E que nós possamos realmente ter essa confiança e fazer um pouquinho para também estarmos por merecer todo esse amparo, todo esse amor e sejamos participantes das atividades que nos cabem, fazendo sempre com muita boa vontade, com dedicação, para que realmente a gente sinta-se que nós estamos num planeta começando a regeneração, mas que ainda tem muita prova, muita expiação ainda, e que tenhamos esse suporte, essa certeza de que estamos fazendo o nosso melhor, sempre amparados por Jesus e por outros amigos espirituais, muitos que nós não recordamos, mas com certeza estão ali já há alguns séculos vibrando por nós. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Deus, obrigado a todos, e que possamos agora dar continuidade ao nosso estudo, que nós paramos no finalzinho do capítulo 11, terminamos, e vamos começar o capítulo 12 hoje. O capítulo 12, como eu falei ontem, mais uma lição difícil, porque ela pede para nós amarmos os nossos inimigos. Amai vossos inimigos, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar agora. Estamos começando então o primeiro item, que fala pagar o mal com o bem. Bom dia, Reinaldo de Paula. É isso aí. Estamos aí no domingão para recordar o Evangelho de Jesus, para que a gente não esqueça do nosso compromisso de estarmos procurando cada vez mais sermos pessoas, homens de bem, pessoas melhores, e ajudando aquelas pessoas que querem também ouvir um pouquinho com a gente, compartilhando alguns momentos de coisas boas, né? É isso aí. Então, pagar o mal com o bem. Mas como assim? Eu vou contar uma historinha rapidinho. Tinha duas vizinhas, que tinham um quintalzinho assim bonitinho, e uma vizinha resolveu presenteá-la com um monte de estrume. Ainda bem que não foi de gente, porque de gente, segundo o custo, não serve para nada. Era estrume de animal. Jogou lá uma caixinha na porta dela cheia daquilo, de fezes de animal. Aí a mulher não falou nada. Se fosse nós, já pegaríamos uma maior e jogaríamos de volta. Com certeza estaríamos fazendo olho por olho, dente por dente. Mas essa moça deixou passar. Depois de um belo dia, tocou na campainha da vizinha que havia lhe dado aquele presente fedorento. Lhe deu muitas flores, um vaso cheio de flores perfumadas, cheirosas. Ela falou assim: ah, mas por que você está me dando isso? Ah, mas não sei o que, eu não mereço. Claro que merece sim. Você me deu um adubo o mês passado, tão bom, que minhas flores que não estavam assim, com dificuldade para crescer, para florir, floriu demais. Então eu vim te dar aqui um presente para você. Muito obrigado por ter me mandado aquele adubo. Ela pagou o quê? O mal com o bem, fez de conta que não entendeu que aquilo era uma provocação, ainda aproveitou. É claro que é uma história para a gente ilustrar essa mal com o bem, mas assim que tem que tentar fazer. Procurar não ficar assim chateado com o mal que recebemos e procurar transformar a situação em uma alavanca para o nosso crescimento, e que a gente não dê o troco de uma coisa assim, né, pior, e sim uma coisa boa quando tiver oportunidade. Então vamos lá. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para os bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes
somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não o fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. Não é verdade? Então, qual a interpretação que nós temos? Se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem esperar nada de volta, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus, pois repletos de misericórdia, como o vosso Deus o é. Ou seja, sede, pois, repletos de misericórdia, como o vosso Deus o é. Esse aqui é o Evangelho de Lucas, versando sobre o mesmo assunto, capítulo 6, versículo 32 a 36. E o item 3, para a gente dar mais uma reforçada no amai vossos inimigos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver os arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar a seus inimigos não pode significar, pois, que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar, porque se acredita falsamente que ele recomenda dar-lhes o mesmo espaço no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, é a razão que deve, em tais casos, determinar a diferença. Amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com um inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. É estender-lhes
mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhe sempre ao mal o bem sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso cumpre as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Não fiquemos chateados nem tristes, porque acredito que mais de 90% da população encarnada, talvez até mesmo desencarnada, não consiga seguir todos esses itens que foram relatados aqui no Evangelho de amar vossos inimigos, porque sempre vai dar uma mexida, uma chacoalhada, uma lembrança daquilo que a gente foi prejudicado. Isso inimigo pessoal, sem falar inimigo da sociedade, inimigo do Cristo, aqueles que são mais ferrenhos, que são mais ainda difíceis até de ouvir o nome. Imaginem, a chegar ao ponto de perdoarmos realmente todos os nossos inimigos e os inimigos de uma forma geral. Precisamos trabalhar muito o nosso sentimento, pois hoje nós ainda temos essa energia que nos faz sentir mal na aproximação de um inimigo do passado. Às vezes pessoas que você nunca viu se aproximam de você e você sente essa diferença de energia. Provavelmente são pensamentos diferentes, intenções diferentes e talvez inimigos do passado se aproximando sem saber quem são. Por isso a reencarnação, mais uma vez, nos coloca muito frente a frente com esses irmãos, para que a gente consiga recomeçar a história e apagar essa animosidade que ficou para trás devido a opiniões, atitudes e erros do passado. Bom, já estamos já 8h28. Hoje foi realmente um tema delicado e acredito que eu vou terminá-lo. E amanhã a gente fala do Livro dos Espíritos, porque falta só mais um itemzinho pequeno para terminar. Seria o tempo que eu usaria para 2, 3 questões e seria muito corrido. Então, para ficar o Evangelho mais completo hoje, no caso de hoje, vamos ler o próximo item, que fala sobre ainda amar vossos inimigos, encerra o assunto, mas não encerra o nosso trabalho de estudo e de autotrabalho íntimo para poder realmente melhorar o sentimento, para tentar um dia, quanto mais breve possível, realmente estar nos melhorando para perdoar os inimigos. Vamos lá. Amar a seus inimigos é sem sentido para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no inimigo um ser nocivo perturbando seu repouso e acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. Daí o desejo de vingança. Ele não tem nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio fato de perdoar lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de si, mesmo não se vingando, não deixa de guardar rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, e sobretudo para o espírita, a maneira de ver é bem diferente, porque dirige seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente é apenas um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades, às quais ele serve de alvo, fazem parte das provas que deve sofrer, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra os que são os instrumentos dela. Se em lugar de lamentar-se ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe dá a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Esse pensamento naturalmente o dispõe ao perdão. Além disso, ele sente que, quanto mais for generoso, mais se engrandece a seus próprios olhos e fica fora do alcance dos maus tratos de seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se acha ofendido pelos insultos daquele que vê como um seu inferior. Assim, ocorre aquele que se eleva
no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso ter a alma melhor, mais nobre e mais generosa. Então a gente termina o Evangelho lendo os 3 tópicos, e amanhã a gente dá continuidade ao Evangelho e também vai falar o que não falamos hoje do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, então, percebemos que é um trabalho difícil perdoar os inimigos, principalmente aqueles que nos tocam as nossas feridas, né? Que nos tocam aquela intimidade, que nos machucaram, e a gente tem que fazer esse trabalho, porque nós, com a visão espiritual, com a visão da vida continua após a morte do corpo físico, nós teremos muitas oportunidades de reencontrar todo esse pessoal. E vamos levar ainda para pós-morte esse ódio, esse rancor? Para quê? Né? E outra história. Hoje você lembra que você foi agredido, mas segundo nós estudamos na doutrina espírita e também em outras religiões das vidas sucessivas, se você não fez nada de ruim para essa pessoa agora, será que não fez numa vida passada? Ou não fez por uma outra pessoa, pior ainda, e está simplesmente agora pagando a sua conta com Deus? Está ressarcindo ali o mal entendido e sofrendo agora para quitar o seu débito? Então a gente tem que ter tudo isso em conta quando nós temos que entender que é preciso perdoar os nossos inimigos. Então, meus amigos, um bom domingo para vocês. Silvia, bom dia. Reinaldo de Paula, um abraço. Obrigado, meu irmão. Tamo junto aí, sempre procurando participar de alguma maneira para as coisas boas do nosso planeta, do nosso universo que nosso Pai criou para todos nós. Todo mundo vai chegar lá, mas cada um vai demorar um tempinho diferente, né? Silvia, Reinaldo, Vilma, todo mundo que passou por aqui hoje, um grande abraço, um bom domingo e até amanhã na graça de Jesus. Obrigado.